Bandeirantes e contar para os nossos ouvintes, não é, que a unidade de serviços de nuvem da Amazon, a AWS, sofreu uma pane na manhã desta segunda-feira que causou um apagão em muitas empresas ao redor do mundo, incluindo aqui o Brasil. Mais de 500 empresas que usam a AWS enfrentaram problemas na manhã de hoje. Entre elas estão, claro, a própria Amazon, a assistente virtual Alexa, a rede social Snapchat, o aplicativo de videoconferência, o Zoom, aquele outro aplicativo de educação Duolingo, Prime Video, entre outros serviços. E para falar sobre esse assunto, para a gente entender direitinho o que aconteceu, os reflexos e aprender também, né, com esse episódio, convidamos o especialista em tecnologia e inovação, Arthur Igreja. Tudo bem, Arthur? Bom dia, como vai? Obrigado pela atenção com a Bandeirantes. Olá, bom dia, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Arthur, por gentileza, explicar para a gente direitinho o que aconteceu, os impactos desse problema. É comum acontecer esse tipo de apagão? A gente está falando de uma das empresas mais valiosas do mundo, não? É comum, não é e nem deveria ser, né? Então, o que aconteceu ao longo do tempo é que nós tivemos a construção dessas chamadas nuvens, né? Que na verdade são super centros de armazenamento. Ao longo do tempo, conforme a conexão foi ficando mais rápida, as pessoas passaram a não ter tanta coisa localmente armazenada, seja nos seus notebooks, tablets ou smartphones. Então, o tempo inteiro nós estamos acessando serviços, aplicativos, arquivos, e aí nós temos alguns grandes provedores. A Amazon está entre os maiores do mundo. E aí o que aconteceu? Ela teve um problema justamente na sua maior unidade, que fica lá em Virgínia, nos Estados Unidos, na parte de banco de dados, no armazenamento dos dados de centenas de aplicativos. Então, os transtornos foram múltiplos. Nós tivemos companhias aéreas que não conseguiram decolar seus aviões dos Estados Unidos, uma série de aplicativos, os mais variados possíveis, e até mesmo aplicativos bancários, alguns aplicativos de criptomoeda ficaram indisponíveis, e aí, claro, cria aquele pânico, né? Porque as pessoas não conseguem, nós não conseguimos fazer muita coisa. Grande parte do dano aconteceu nos Estados Unidos, então no comecinho da manhã, horário aqui do Brasil, os serviços já estavam sendo restabelecidos aos poucos. Agora a Amazon ainda emite uma nota dizendo que ela não sabe totalmente o que aconteceu, mas a explicação foi um rompimento no serviço de DNS. Deixa eu tentar explicar o que é isso. Quando nós vamos no navegador e nós colocamos, por exemplo, o endereço do YouTube, nós escrevemos lá youtube.com. Na verdade, nós estamos acessando um número IP, né? Então, para as pessoas não terem que gravar 192.168. Uma série de números, nós usamos um nome. Então, é esse atalho, né? Então, o que aconteceu foi, não houve ataque, não houve perda de dados, mas os aplicativos, a hora que tentavam acessar os seus próprios dados, esse link estava rompido. É como se fosse uma ponte que você não pegar. Então é gravíssimo, muito grave o que aconteceu. Agora, eu consegui entender essa última parte, né, do que você disse, Arthur, do que pode ter acontecido, mas acho que um passo atrás, muita gente não tem familiaridade com a nuvem e com como a nuvem é a responsável por armazenar tudo que está nessas centenas de aplicativos. Tem como a gente explicar de uma forma didática para o ouvinte? Com certeza. Então, nada mais é do que um armazenamento remoto. Imagina só que, vamos traçar aqui um exemplo de uma pessoa, tá? Imagina que a pessoa tem muitos e muitos e muitos arquivos que não cabem mais no smartphone dela. Por exemplo, as fotos, os vídeos, todos os backups que a pessoa tem. Imagina que essa mesma pessoa ela resolve fazer o seguinte: ela compra um computador na casa dela com um HD gigantesco, e aí ela passa a acessar esses arquivos no computador de casa toda vez que ela precisa. Então, quer dizer, não cabe no smartphone dela. O que ela faz? Ela acessa esse computador que está em casa e aí ela baixa as fotos quando ela quer mostrar para alguém. Quando ela faz isso, ela acabou de construir a sua própria nuvem de armazenamento. Agora, o que aconteceu ao longo do tempo é que as empresas passaram a fazer isso. Por quê? Justamente porque tem empresas que passaram a se especializar nisso, como é o caso da Amazon. A Amazon, ela tem alguns picos de acesso ao longo do ano. Então, imagina só, que ela tem que ter uma robustez de servidores colossal para época como Natal,
época de feriados, etc, etc. E aí ela criou uma estrutura que na maior parte do ano fica ociosa. Então ela começou a fazer o quê? Alugar, como se fosse um aluguel de um terreno para outras empresas que não tinham a necessidade de montar os seus servidores, montar as suas nuvens. E fora que para as empresas que contratam, isso é muito bom, porque ela só paga por aquilo que utiliza. Então, ao invés de ela fazer algo que não é da sua atividade fim, que é ter esse armazenamento, que é ter essa nuvem, essas empresas começaram a disponibilizar e acabou se tornando um negócio gigantesco para empresas como Microsoft. Perdemos um pouco aqui o contato, né, com o Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação. A gente vai restabelecer aqui a conexão com o Arthur Igreja para continuar falando sobre esse assunto gigantesco de data centers e A gente tá com a sua conexão travando, viu, Arthur? Servidores. Tá dando uma rateada aqui. Agora acho que a gente perdeu o final da explicação. Arthur, por gentileza, tem muitos ouvintes aqui preocupados, né? Em termos de segurança da informação, da proteção de dados, né? Uma falha como essa abre brechas ou é apenas ali causa uma interrupção dos serviços mesmo e a gente não precisa ficar preocupado com dados, com coisas que a gente tem ali? Olha, nesse caso, a Amazon garante que não houve vazamento de dados, que não foi fruto de um ataque, que foi uma falha técnica interna. Então, seja por atualização de sistema, seja por uma falha, parte desses data centers podem ter sido desligados, podem ter sofrido algum problema de interrupção de energia elétrica ou coisa do tipo, mas não houve perda de dados. Então, não tivemos dados. Estamos com um problema aí na conexão com o Arthur Igreja. Tá indo e voltando, tá dando uma rateada aí. Mas então, só para ficar claro, Arthur, por favor, não precisamos nos preocupar então com vazamento de informações. A Amazon garante que nesse caso, então, nada foi vazado, é isso? Exatamente. Uma última pergunta, vamos ver se o sinal vai permitir que você responda. Esse serviço, nem todos os aplicativos que usam a nuvem da Amazon estão diretamente ligados. Pode ser um serviço contratado por outros aplicativos. Isso pode trazer qualquer tipo de consequência à Amazon e, claro, que nesse caso também vai precisar dar uma explicação técnica e formal à empresa. Sem dúvida, porque todos esses aplicativos que confiam na nuvem da Amazon tiveram perdas, seja perda de reputação, perda de negócios que não foram feitos. Então é nesses momentos que as empresas acabam procurando por redundância e a Amazon vai ter muito a explicar para os seus clientes. Bom, então o importante é que para usuários, clientes dessas empresas, a preocupação é menor, a segurança está garantida. Agora a Amazon vai ter que se explicar e também lidar com as empresas que contratam esse serviço dela pela confiabilidade a partir de agora, depois desse inesperado apagão. Basicamente é isso, Arthur. Exatamente. A Amazon agora, claro, tudo depende dos contratos que ela tem estabelecidos com essas empresas, porque normalmente esses contratos eles pressupõem garantia de disponibilidade. Ou seja, o que aconteceu, volto a dizer, é inadmissível. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, no Manhã Bandeirantes, sempre nos atendendo aqui gentilmente. Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação e hoje contando, né, traduzindo toda essa nomenclatura técnica aí, o que aconteceu de fato com a Amazon, com esse serviço de nuvem que se chama AWS e o impacto em diversas empresas, né? São muitos os serviços que estão sob esse guarda-chuva, o Prime Video, o Mercado Livre, o HBO, o Mercado Pago, o Roblox, jogos também para quem joga, serviços de pagamento, PicPay. Mais de 500 empresas, Mais né? de 500 empresas, né? Então, um impacto global mesmo, mas o Arthur conseguiu explicar e traduzir direitinho para o ouvinte da Rádio Bandeirantes.